Vendo aí, ó, sociedade. Tá ótimo. Então, vou me apresentar, né? Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Matheus, né? Eu sou psicólogo formado pela Rural. Formei há pouco mais de um ano, então não tem tanto tempo, né? E estou nesse processo de mestrado agora, né? Segui da graduação direto para o mestrado, então agora eu sou mestrando do programa de pós-graduação de psicologia lá da Rural. Quem me orienta, como o professor Hernandes falou, é a professora doutora Emil Errara, né, que é a professora lá da Rural, tanto do DPSI quanto do PPG-PSI. Opa! Alguém entrou com o áudio aberto. Né, também gostaria já de agradecer imensamente ao professor Hernandes pelo convite. A professora Amy gosta muito de você, professor Hernandes, fala sempre muito bem, inclusive mandou um grande abraço. E vai ser uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas ideias, um pouquinho da minha pesquisa, né, do que eu fiz. Vai ser uma das primeiras vezes que eu vou apresentar esse trabalho formalmente, né, porque é uma pesquisa ainda em andamento, mas acho que justamente por isso vai ser muito legal poder compartilhar, né, discutir, ter um feedback de vocês. Então, já agradeço imensamente a todos pela atenção, pelo espaço, né, pelo tempo que vocês vão me ouvir. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Né? Como eu disse anteriormente para o professor, hoje eu tive um acidente com meus gatos no computador, então estou em 2 dispositivos ao mesmo tempo. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, ótimo. Só tem alguém aqui, eu acho que eu posso fechar, né? Pode. Ótimo. Então, o meu tema de pesquisa é relacionamento amoroso homossexual, né? Eu qualifiquei há pouco mais de um mês, no início de setembro, e a gente está em plena coleta de dados, né? Está acontecendo nesse exato momento. Então, dado o fato de eu ainda não ter resultados, efetivamente, né, dados de pesquisa para mostrar para vocês, eu vou basicamente apresentar a minha qualificação, né? Então, vou apresentar a minha fundamentação, vou ser um pouquinho mais narrativo do que eu fui na qualificação em si, né? E apresentar o meu método também para vocês. Bom, então, introduzindo, falar um pouquinho primeiro do meu interesse em estudar esse tema, né? Acredito que meu interesse parte de uma certa pessoalidade, né? Então, quando eu comentei com a Amy as minhas primeiras ideias, que ainda eram muito rudimentares, né, naquela época, a minha base era uma certa observação, né? Então, o que eu percebia é que havia uma certa dicotomia nos relacionamentos homossexuais, né? Tanto entre homens, né, gays, entre o relacionamento de homens gays, quanto comparando homens gays e mulheres lésbicas. Então, entre os homens gays, por um lado, é muito forte o senso comum que diz que são relações mais promíscuas, relações mais fugazes, né, mais rápidas, com um cunho sexual muito forte, sem compromisso, né? Mas, por outro lado, também é muito comum o casal gay que se encaixa perfeitamente nos moldes do casamento, né? Assim, nos moldes heteronormativos mesmo. E já comparando mulheres lésbicas e homens gays, por um lado, os homens gays são vistos, né, por esse viés de maior promiscuidade, né, esse estereótipo, e por outro lado, as mulheres lésbicas têm um certo estereótipo de serem casadoras, né, de certa forma, que na primeira semana de namoro já pegam um caminhão de mudança e vão morar juntas. Né? Então, assim, partindo desses estereótipos, né, dessas ideias iniciais, senso comum mesmo, eu fiz algumas buscas introdutórias iniciais sobre o tema e reparei que, na verdade, é um recorte pouquíssimo estudado, né? Apesar de haver bastante estudos sobre o amor, sobre relacionamentos amorosos, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, tem todo um campo de estudos sobre o amor, sobre as relações amorosas, tem escalas baseadas nessas teorias, né? Mas, por exemplo, estudos com essas escalas, com um recorte de participantes homossexuais, praticamente inexistem, né? São muito poucos. Então, eu vi aí um espaço a ser ocupado na pesquisa e comecei as minhas ideias, né, estruturar as minhas ideias a partir disso, né? Uma outra coisa que apareceu para mim também logo de início é o fato de que o amor e as relações amorosas, né, os relacionamentos de casal, no caso, nem sempre tiveram conectadas, né, nem sempre tiveram relação. Por muito tempo, as relações de casal não tinham o amor como princípio ali da relação. Então, o amor nas relações e os próprios relacionamentos, eles vão surgir a partir de um contexto, né, de um contexto histórico-cultural que vai determinar o tipo, o modo, a disponibilidade desse amor ao perpassar as esferas afetivas, sexuais dos sujeitos. Né? E sempre respondendo a algumas demandas, né, demandas políticas, econômicas, sociais, morais, religiosas.
Dentre essas demandas dos relacionamentos, a gente pode pontuar a heterossexualidade, a reprodução da espécie, né, a monogamia, a fidelidade, a ideia de amor eterno, né, que é uma coisa que vem lá desde o mito de Andrógeno, né, essa ideia de que a gente está fadado a encontrar a nossa metade faltante e depois que encontrarmos, nunca mais nos separamos dela. Né? E aí, conforme a história vai decorrendo, né, os relacionamentos que não se encaixam nessas normas, eles são, de certa forma, reprimidos. A homossexualidade, por exemplo. Né? Então, vivendo nessa sociedade que é feita por e para heterossexuais, né? Como é que fica os relacionamentos homossexuais? Como é que essa heteronormatividade influencia as relações amorosas de homossexuais? Né? Então, uma pergunta propulsora seria como amam os que não se encaixam nas normativas? Bom, com base nisso, meu objetivo geral é investigar os relacionamentos amorosos de homens cisgêneros homossexuais. Né? A gente decidiu fazer um objetivo geral, literalmente bem geral, né? Assim, sem nenhum recorte, sem nenhum refinamento, porque o nosso intuito é justamente esse, é investigar os relacionamentos de homens gays. E aí eu acho que cabe também já falar para vocês que a minha pesquisa para a dissertação, essa pesquisa que eu estou apresentando, ela é específica com homens gays. Mas nós estamos coletando dados de todos os gêneros, né? Masculino, feminino, cis ou trans, independente do gênero, caso a pessoa seja homossexual. Então, para a dissertação, eu vou usar especificamente os dados de homens gays, mas a gente já está estruturando alguns projetos, artigos paralelos com os demais dados também. E como objetivo específico, descrever as características que constituem esse, identificar quais que são as variáveis influentes nesses relacionamentos e correlacionar a vivência psicossocial da homossexualidade com a dinâmica afetiva nos relacionamentos, que é um pouco das ideias das variáveis, né, que é um fator bem importante na minha pesquisa. Então, como que as questões sociodemográficas e a história privada desse indivíduo vão contribuir para criar uma vivência específica da homossexualidade? Né? Que homossexualidade é essa que a gente está tratando? E, sobretudo, quais são os fatores dessa vivência, né, que vão afetar, que vão influenciar a forma como essa pessoa vai se relacionar amorosamente? E como? Bom, aí a minha fundamentação teórica ela é dividida em 3 capítulos. No capítulo 1 eu abordo o amor, o capítulo 2 a homossexualidade, e o capítulo 3 a interseção entre o 1 e o 2, né, eu falo sobre as relações homoafetivas. A priori, no projeto, a gente tinha decidido fazer revisão sistemática para embasar a pesquisa, né, seguindo os padrões lá do nosso grupo. Contudo, a gente se deparou com algumas revisões recentes sobre praticamente todos os eixos temáticos da minha pesquisa. Então, para não repetir um trabalho que é cansativo, que já foi feito recentemente, a gente fez uma revisão de literatura mesmo, usando essas revisões sistemáticas, integrativas, e também usando alguns autores, né, alguns livros principais que acabaram ajudando muito na construção do texto, né, e na própria tonalidade do texto. Por exemplo, no capítulo 1, eu uso muito o Jurandir Freire Costa, com o livro Sem Fraude Nem Favor, né, de 1998, para discutir um pouco sobre a construção social do amor romântico. Né? Então, o amor é esse sentimento que é usualmente tido como algo constituinte, né, de certa forma, um pouco metafísico, um pouco etéreo. A própria etimologia da palavra amor aponta para isso, né, que seria uma negação à morte, né, algo que transcende a morte, que vai além da vida. Platão também dizia uma coisa parecida, né, que amar é elevar-se ao mundo das ideias, ou seja, data de muito tempo essa ideia de que o amor se estende para muito além da compreensão objetiva. Né? Mas o Jurandir Freire Costa, ele vem perguntar, né, questionar se o homem não seria um inventor do amor. Né? Para ele, o amor é uma crença emocional que pode ser alterada, pode ser melhorada, pode ser abolida. Né? Foi inventado assim como o fogo, assim como a roda, não tem nenhum caráter fixo ou imutável. Né? Tem sim uma certa crença de naturalidade, de universalidade do amor, mas o que o Costa aponta é que, na verdade, essa é uma concepção que é construída a partir de um contexto histórico-cultural. Né? Então, se hoje as relações de casal são baseadas em amor, afeto, intimidade, em outros momentos históricos, não necessariamente essas questões estavam em jogo. Né? O Luiz Henrique Ferreira e a Luciana Fioroni, também, que é professora de psicologia da UFSCar, também dizem algo parecido, né, que ao se relacionar, o sujeito vai levar todo o material histórico-cultural sobre o qual ele foi moldado para a relação, assim como o outro sujeito da relação também fará, né, de forma que a relação de casal vai ser deflagrada a partir dessa construção social que está implícita nesses encontros.
Então, ideias como parceiro ideal, os valores esperados num relacionamento, e até a própria dinâmica, né, do relacionamento, eles vão ser constantemente perpassados por essas características contextuais, essas características ambientais. Tem também uma outra crença a respeito do amor que diz que o amor seria irracional, né? E aí o Costa diz que quando a gente aponta esse caráter involuntário, incontrolável do amor, a gente acaba exaltando os sentimentos em detrimento das crenças e dos pensamentos, como se esses não fizessem parte, né, da formação do amor e do amar, né? Só que a própria vivência amorosa, ela é oposta a essa idealização, né? A racionalidade, ela faz tão parte do amor quanto um impulso passional. Então, é verdade, sim, quando uma pessoa ama, ela se deixa levar pelas paixões, mas, via de regra, essas paixões têm nome e endereço, né? Então, para o Costa, além do amor não ser natural, não ser universal, não ser espontâneo, ele também não é irracional. Na verdade, ele é seletivo, né? Assim como outros sentimentos. Bom, e aí partindo dessa ideia, né, de diferentes contextos, produzindo diferentes relacionamentos, eu fiz aqui, vamos dizer que uma linha do, né, baseado em Costa e também no artigo de Guedes e Assunção, Larissa Assunção, de 2006, que é um artigo teórico-narrativo sobre o amor na contemporaneidade, né, que primeiro localiza o amor na antiguidade, na erótica platônica, né, no Eros. Seria bem próximo, né, o Eros seria bem próximo do amor romântico, que é essa ideia de que é um impulso que direciona alguém a um outro alguém, né? Então, seguindo lá as tradições filosóficas gregas, eles valorizavam muito a estética da existência, né? Então o bom, a beleza eram fatores importantes. Depois, na Idade Média, com a ascensão da tradição judaico-cristã, né, surge e se torna imperativo o amor caritas, né, um amor altruísta, um amor fraterno, um amor mais divino, né? As ideias de Santo Agostinho vão influenciar muito fortemente essas relações, porque a partir desse momento, o amor, o verdadeiro amor, seria devotado a Deus, né? Não estaria ali em jogo no relacionamento, né? Então, nesse ensejo, o casamento foi sacramentado, ao passo que qualquer sexualidade ou sensualidade extra ali entre os componentes do casal eram desencorajadas, que o sexo dentro do casamento tinha o intuito de procriação e também de uma coisa assim de milagre divino, né? Então, o amor ali como protagonista das relações não era também, novamente, né, a questão. Depois, nas sociedades das cortes, né, a gente teve o amor cortês, né, que a gente conhece até hoje. Nesse momento, o jogo de poder entre as famílias, ele começa a influenciar muito as relações, né, a formação dos relacionamentos amorosos, né, que a partir desse momento vão ser basicamente acordados, né, a partir de negociações interfamiliares. Mas nesse momento também é situado o nascimento do amor cortês, né, que era uma tentativa dos cavaleiros da corte de conquistar um impossível, né, que seria o amor de uma dama que, via de regra, já estava comprometida com algum nobre, com algum senhor da corte, né? Então, nesse contexto específico das sociedades da corte, surge um pouco dessa ideia, né, que vigora até hoje, de que o amor precisa ser cortejado, de que o amor precisa ser conquistado, né, quase como algo impossível. Depois, na modernidade, né, o sujeito moderno, surge o amor romântico que a gente conhece até hoje, que de certa forma vigora até hoje, né, e quando o amor romântico surge, ele vem como uma espécie de elo, né, que ao mesmo tempo responde às necessidades do sujeito moderno, né, necessidades de autonomia, de felicidade, e também responde às necessidades da máquina social, né? Então o amor romântico se torna ali um fator de equilíbrio, né? E aí se reforça o casamento, se reforça a heteronormatividade, e o amor romântico vai indo, até chegar no século XXI. Né? E aí há alguns indícios, né, de acordo com Guedes e Assunção, depois, né, das primeiras reivindicações do movimento feminista, do movimento gay, muito ali como reflexo da contracultura, né, nos anos 60, passa a se impor um sujeito um pouco mais questionador, né, um pouco mais subversivo, com bandeira levantada para discutir essas questões de gênero, né? E aí há alguns indícios que na contemporaneidade a gente está vivendo em pleno colapso do amor romântico, né? Dentre eles, o descompromisso cada vez maior da constituição da família tradicional burguesa, a financeira e emocional das mulheres, a própria liberação gay também, né? O distanciamento causado pelas tecnologias. Então, de acordo com Costa, no século XXI, a gente vive o que ele chama de era das sensações, né, em que a rapidez, a fugacidade são elementos muito importantes para as relações. E aí, nesse contexto específico, de certa forma, a operação do amor romântico acabou extraviando, né? Começou a gerar um pouco mais
mais de distanciamento do que propriamente desejo, né, propriamente vontade. Então, assim, a ideia é que se ama com muita facilidade, se apaixona com muita facilidade, assim, em uma conversa pelo aplicativo, mas quando essa relação começa a criar raízes, né, ela é automaticamente desconectada. Né? Então, ao mesmo tempo em que se sabe, se imagina, se idealiza o amor romântico, né, a vivência do amor romântico, não se sabe se na realidade é possível sustentá-lo, pelo menos não mais, ou pelo menos não da mesma forma. Bom, aí apesar de historicamente discutido pelas artes, pela literatura, pela filosofia, a ciência também, né, gradativamente contribui com estudos sobre o amor, sobretudo a partir da década de 1960. O primeiro teórico que é considerado o primeiro a sistematizar um conhecimento sobre o amor é o Zick Rubin, em 1970, né, que a teoria dele, assim, dentre outras coisas, diferenciava o amar do gostar, e muitas outras propostas foram feitas. Aqui eu coloquei só algumas. Aqui no Brasil também, inclusive, né, alguns estudos foram feitos. O professor Hernandes, juntamente com a Monique Plácido e alguns outros pesquisadores, em 2017, fizeram uma revisão integrativa sobre 20 anos de estudos científicos do amor no Brasil, né, apontando que, sim, houve um crescimento, mas ainda assim há um atraso em relação aos estudos internacionais. Né? Essa semana também eu estava lá no Congresso de Relação Interpessoal da UF, e o professor Vicente Cassep Borges estava falando sobre isso, né, que em relação ao exterior o Brasil estaria na década de 80, 90, ali, nos estudos do amor. Então há um atraso que é, de certa forma, significativo. Essas últimas duas pesquisas aqui são revisões também, uma revisão sistemática e uma revisão de literatura, revisão integrativa, que aponta, nessa última aponta que o itinerário das pesquisas do amor deve justamente abordar essa interseção entre a cultura, né, a sociedade e os relacionamentos, como a cultura se coloca nos relacionamentos a partir de crenças e de normas internalizadas. Dentre os teóricos que abordam o amor, o Robert Sternberg ele vem defender que o amor é um conjunto de 3 componentes, né, que vão ser metaforicamente representados pelos vértices de um triângulo. Daí a teoria triangular do amor, né, que vem defender o amor com base na intimidade, paixão e decisão. Então, a intimidade teria como subcomponente a abertura, o sexo, a afetividade, a capacidade de apoiar o seu companheiro, companhia silenciosa, né, seria quão íntimo, quão próximo, né, você é do seu companheiro. A paixão seria o que dá margens à atração física, à atração sexual, né, seria o romantismo. E a decisão tem como subcomponentes a capacidade de dar suporte, de expressar o amor, a fidelidade, expressões de compromisso e devoção. Né? Tem mais a ver com a certeza de amar e de ser amado, e também o desejo de manter essa relação a longo prazo. Observando quais dos 3 elementos estão presentes numa relação, é possível, de certa forma, identificar que relação é essa. Né? Então, o Sternberg ele diz que as relações que têm pelo menos 2 componentes, elas vão ser mais fortes, né, do que as relações que têm apenas um. Né? E existe a possibilidade de triângulos equiláteros, né, em que todos os lados estão equilibrados, e também de triângulos não equiláteros, em que um dos lados é predominante sobre os demais. O triângulo, seu triângulo, né, na relação, ele não é algo estanque, não é algo definitivo, ele muda com o tempo, muda conforme as relações, né, se sucedem, muda às vezes dentro de uma mesma relação. Né? Então não é algo determinista, na verdade é bem dinâmico. E aí, fazendo a junção, né, dos componentes, a gente tem alguns tipos específicos de relação. Então, paixão com intimidade seria o amor romântico, intimidade com decisão e compromisso, mas sem paixão seria mais o companheirismo, mais uma amizade. A paixão, junto com a decisão, seria um amor fatual, não tem intimidade, é apenas um amor à primeira vista. E, caso todos os elementos estejam equilibrados, se dá o amor pleno. Existe a possibilidade também de apenas um desses componentes ser presente na relação, né? E aí vão ser relações diferentes também. O próprio Sternberg, ele propôs, né, uma escala com 45 itens para avaliar o amor com base na teoria triangular, né, 45 itens, 15 itens para cada um dos componentes. Aqui no Brasil, o professor Hernandes foi o primeiro a validar, depois o Vicente Cassep Borges também validou, junto com o Maicon Teodoro. Mas a grande maioria das pesquisas com essa escala aponta que existem muitos itens que estão saturados demais em muitos fatores, né, em mais de um fator, com carga elevada em mais de um fator. Então, para tentar resolver essa questão, foram propostas algumas escalas reduzidas, né, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Resolveu o problema dos itens carregados demais, não teve tanta influência assim nos índices de precisão,
Mas uma questão aqui, pelo menos aqui no Brasil, é que foram feitas propostas diferentes, né? Essas propostas não são unificadas. Então, tem propostas com 15 itens, uma com 17, outra com 20, né? Então, acho que um passo futuro aí seria unificar essas escalas, essa escala reduzida. Bom, numa perspectiva complementar, né, a teoria do Sternberg, a teoria das cores do amor, ou a teoria dos estilos de amar, do John Alan Lee, que foi um canadense, vem falar sobre os estilos de amar, justamente, né, sobre as maneiras de sentir. Então, ele usa um círculo cromático como exemplo, né, em que as 3 cores primárias representam 3 estilos de amar primários e as 3 cores secundárias, 3 estilos de amar secundários. Uma coisa legal da teoria do Lee é que o amor é aprendido, né, na perspectiva dele, o que vai bem de encontro aqui ao encontro da minha pesquisa, né, da minha perspectiva. Quanto aos estilos primários, o Eros seria o amor mais romântico, né, um amor apaixonado. O Storge seria um amor muito baseado na amizade, no companheirismo, né, que vai se desenvolvendo com o tempo, que não tem muita pressa, né, que vai aos poucos. E o Ludus seria, de certa forma, uma relação vista como um pouco mais promíscua, talvez, né, sem tanto compromisso, sem tanta estabilidade, né, as pessoas acabam enxergando os relacionamentos como uma espécie de jogo. Quanto aos estilos secundários, o ágape é um estilo altruísta, né, um estilo que parece bastante o amor caritas. O pragma seria um estilo muito apegado às questões, aos padrões sociais, né? Então a pessoa só vai se permitir amar a partir do momento em que algumas questões sociais, depois que ela der check em tudo, né? Check, 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 agora sim eu estou permitido amar. E o mania, nessa palavra, ajuda bastante a puxar a semântica, são amores exatamente assim, né? Um pouco mais maníacos, mais possessivos, tem uma certa relação de dependência, né? Tem também bastante ciúme na relação. O próprio Lee também propôs 35 itens para avaliar o amor com base na teoria dele, né? E os estudos mostraram que tem uma estrutura de 6 fatores. Aqui no Brasil foi primeiro validado por Barros e Calvano e depois pelo professor Alexandre de Andrade e pelo professor Agnaldo Garcia também, que são as versões mais recentes. Bom, capítulo 2. Vou só beber uma aguinha aqui. Capítulo 2, então, eu falo sobre a homossexualidade, né? Já que a pesquisa é sobre relacionamento homossexual, a gente precisa entender o que é essa homossexualidade e, sobretudo, qual é a essência, né, da homossexualidade. E a homossexualidade é vista, né, sob a ótica da orientação sexual, né, de acordo com a APA, que busca abarcar todos os fatores, né, biológicos, psicológicos e culturais que compõem gênero e sexualidade, né, se afastando dessa ideia de opção sexual que remete a uma certa ideia de que é passível de escolha, né. Historicamente, diferentes sociedades trataram a homossexualidade de diferente forma. Tem relatos históricos da homossexualidade em praticamente todos os continentes e regiões do mundo. Por exemplo, na Grécia Antiga, em Esparta, era muito comum a prática da homossexualidade como etapa da disciplina militar. E em Atenas, era muito comum a prática da paiderastia, né, ou da pederastia, como ficou conhecido depois, né, que era uma relação entre um erastes e um eramenos, né, entre um jovem menino e um homem mais velho, que tinha o intuito de transmitir conhecimentos, né, sabedoria e etc. Depois, na Renascença, a homossexualidade ficou conhecida como vício italiano, né? O Walter Isaacson, biógrafo do Da Vinci, descreve lá na biografia do Da Vinci como que era a vivência da homossexualidade nesse período. Então, cidades como Veneza, Florença ficaram conhecidíssimas pelo vício italiano, e o vício italiano não é um único termo, né, que foi usado para tratar a homossexualidade. Tem vários ao longo do tempo. O vício italiano é apenas um. Mas tem, por exemplo, amor à grega, né, o amor grego, que era a forma como os romanos se referiam à homossexualidade. Tem uraísta, que seria fazendo referência à deusa Vênus Urânia, né, que só se mostra a homens. Tem sodomia, né, que já tem um viés mais religioso, né, fazendo referência lá a Sodoma e Gomorra. Pederastia, enfim, muitos e muitos termos. Tem um, inclusive, no Nordeste brasileiro que eu acho excelente, que é invertido. Eu acho ótimo. Mas o termo homossexualidade mesmo, ele só vai surgir em 1869, vai ser cunhado por um jornalista ativista dos direitos humanos, pelo Kurt Benny, e logo depois de um tempo, o que acontece é que a medicina, de certa forma, captura esse termo, né, e transforma a homossexualidade em homossexualismo, né, e enquadra lá no CID, na categoria de personalidade patológica,
e isso vem a retirar na década de 1990, né, muito tempo depois. Especificamente aqui no Brasil, desde a descoberta, né, muitos antropólogos vieram com o intuito de fazer a etnografia das tribos indígenas. E a grande maioria desses relatos aponta que havia uma liberdade sexual muito grande entre os indígenas brasileiros, né? Daí o historiador Abelardo Romero ter apelidado os indígenas brasileiros de devassos no paraíso, né? Também com essa ideia de o Brasil sempre teve essa ideia de paraíso tropical, né, apontando que os preceitos sobre sexualidade deles não se equiparavam a nada aos preceitos ocidentais, né? E aí esses relatos vão desde práticas que se assemelhavam, né, análogas à pederastia, né, com o intuito de transmitir conhecimentos, até a ideia de que nem existia a noção de masculino e feminino, né, que as relações e que os papéis sociais eles eram determinados a partir de outras coisas que não que sexo e gênero. Né? Mas aí, com a instauração do Estado português aqui no Brasil, né, com a Santa Inquisição no Brasil, essa outrora liberdade sexual dos indígenas se transformou rapidamente no objeto persecutório. Então, se calcula aproximadamente que a Santa Inquisição no Brasil condenou mais de 40 mil pessoas. E dentre, lá no topo dos crimes cometidos, sempre estava a sodomia, né, e também o tribadismo, que era a relação entre duas mulheres, né, a relação lésbica. Então, vai por muito tempo, a Santa Inquisição faz muitas visitas, né, do Tribunal do Santo Ofício à Bahia, enfim, a várias regiões diferentes, e só em 1890 que a sodomia deixa de ser crime, né, com o novo Código Penal Republicano, muito inspirado no Código Napoleônico, né, no Iluminismo, essas ideias progressistas, retiram a sodomia dos índices criminais, mas, ao mesmo tempo, surgem outros tipos de crime. Né? Então, surge ultraje ao pudor, surge crime de ofensa à moral, crime de ofensa à família, né, que, de certa forma, continuavam subjugando as mesmas pessoas aos mesmos processos de violência. Né? Depois, com o higienismo, também a mesma coisa, né? Ou seja, novos mecanismos de controle, mas o controle continuou a acontecer, não mais pela religião, mas a partir da ciência. Aqui só uma linha do tempo assim, de acontecimentos importantes para a vivência da homossexualidade no Brasil, né? Começando em 1970, com o que o Trevisan chama de boom gay, gay escrito assim mesmo, porque ele é bem contra a americanização dos termos. Né? Então ele diz que em 1970 acontece uma espécie de liberação, né? Que a sociedade se abre um pouco mais para aceitar a diferença, para aceitar outras orientações sexuais. Então os teatros de drag queens, os teatros gays ficam muito famosos, a travestilidade domina as ruas, né? Alguns espaços geográficos eram ali pré-determinados na cidade para essas pessoas se encontrarem, e isso era de conhecimento geral. Nesse ensejo, começou a se rascunhar um projeto de movimento político, né, com o jornal Lampião da Esquina, depois com o Grupo Gay da Bahia, que inclusive existe até hoje, é importantíssimo, fornece dados muito importantes, e nisso, epidemia de HIV e AIDS, que fez retroceder tudo que o boom gay tinha, né, feito os LGBTs conquistarem, né, retroceder ainda mais. Então, aqui, a partir desse momento, as pessoas homossexuais se tornaram o verdadeiro bode expiatório da sociedade. Né? O HIV e a AIDS ficaram conhecidos como a peste gay. Depois, na década de 90, foi uma década muito importante para as pessoas LGBTs, né? Uma década de muitas conquistas, né? Desde o momento em que o mercado econômico abre um nicho para essas pessoas específicas, né? Então, começa a surgir o que depois fica conhecido como Pink Money, no século XXI ganha muita força. Também paradas de orgulho gay, representações midiáticas cada vez mais presentes compõem esse cenário. Em 1995 é proposto o projeto de lei 1151, que é o projeto de parceria civil registrada, né, conhecido como casamento gay, mas apesar de ter sido proposto em 1995, ele só foi aprovado em 2011, né, então tramitou aí por muito tempo. E nesse mesmo ano também foi inaugurada a BGLT, que é uma associação importantíssima, né, para as pessoas LGBTs até hoje. Em 99, acho que vocês devem saber, o CFP lançou a Resolução 001, né, dando diretrizes sobre como psicólogos devem tratar gênero, sexualidade, etc. Em 2004, foi proposto o Programa Brasil Sem Homofobia, mas não deu muito certo. E em 2011, uma política nacional de saúde integral, né, mais específica para essas pessoas LGBTs. Um outro ponto muito importante, muito sério também, é o fato de que o Brasil é campeão mundial em assassinato de pessoas LGBTs.
Então, em 2018, o governo federal lançou alguns dados específicos, sistematizados, sobre a violência contra pessoas LGBTs no Brasil, com base no Disque 100, nos relatórios do Grupo Gay da Bahia e também na Rede Trans, que indicaram que no ano de 2017, 445 pessoas LGBTs foram mortas no Brasil em decorrência de suas sexualidades, identidade de gênero e etc. Né? E aí, nesse infográfico aqui, vocês conseguem ver a disposição de quem são esses LGBTs que foram mortos. Né? Então, saíram várias manchetes nessa época de, no Brasil, um LGBT é morto a cada 16 horas, né? É baseado nessa pesquisa, nesses dados. Se calcula que entre 1963 e 2017, 8 mil, um pouco mais de 8 mil pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil, para as subnotificações e os períodos que não estão inclusos nessa conta. Né? Então, a violência contra pessoas LGBTs no Brasil é um assunto muito importante, muito sério, que com certeza vai afetar essa vivência e vai afetar a forma como a pessoa se relaciona, né, dado esse contexto. Bom, então, percebendo-se homossexual, alguns aspectos vão convergir para criar uma vivência específica da homossexualidade. Então, o que se percebe é que, além da homossexualidade ser estigmatizada, se você é um homossexual que adiciona a essa sua orientação desviante outras características que são tidas socialmente como desviantes, você se torna, assim, o bode expiatório total, assim, a margem da margem, o desviante do desviante. E aí tem alguns aspectos que vão ser importantes nessa vivência. Né, dentre eles, a escola, a educação básica vai ser muito importante, né, vem sendo apontada como uma das principais dimensões de estabelecer, a pessoa começa a ter crenças e pensamentos a respeito do mundo na escola. Né, e por a escola ser justamente um ambiente hostil para essas pessoas, muitas coisas são ocasionadas por isso, né? Desde uma homofobia internalizada até alguns outros aspectos. Então, tem algumas pesquisas da Unesco e do governo federal também, né, que apontam isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre esses dados, que essas pesquisas são muito interessantes. A família de origem também vem sendo apontada como um fator muito importante para essa vivência. Então, algumas pesquisas recentes mostram que se você é um homossexual que cresce numa família que reprime excessivamente a sua sexualidade, algumas consequências podem ser ocasionadas, tanto consequências intrapsicológicas quanto consequências interpessoais também. A religião da família vai ser outro fator importante, que o Trevisan fala bastante, raça e etnia também. Esse artigo aqui do Júnior 2019 é um artigo muito interessante, que traz uma discussão muito interessante sobre isso, que ele diz que o homem gay negro, ele vive uma condição dupla de estigmas, né? Então, ao mesmo tempo em que ele vive o estigma de ser gay, ele vive o estigma de ser um homem negro, né? Que tem todo um estereótipo de uma certa sexualidade animalizada. Né? Então, acaba que ele vive essas duas identidades separadamente, né? Vive a identidade gay separada da identidade de homem negro. Né? Fora o fato de que a identidade gay também é uma certa identidade branca, né? Tem que se levar isso em consideração. A classe socioeconômica é outro fator muito importante dessa vivência. Esse artigo aqui do Juan Marciage, de 2003, chamado Gays Ricos e Bichas Pobres, fala sobre isso, o quanto a classe socioeconômica modifica a possibilidade dessa pessoa estabelecer uma sociabilidade, né, homoafetiva. E um outro ponto também seria a masculinidade, que aí eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente compreender, né, o preconceito, inclusive dentro da própria comunidade LGBT. Então, o sociólogo brasileiro Michel Miss, em 2005, lançou um livro chamado O Estigma do Passivo Sexual, no qual ele aborda justamente isso. Né? Ele diz que a normalidade da homossexualidade ela é relacionada com um gay ativo, né, mais masculino, via de regra. Enquanto a anormalidade ela é mais relacionada com um gay passivo, né, que teoricamente é mais afeminado. Então, se você é um gay afeminado, você provavelmente vai ser um alvo anterior ao gay que segue os estereótipos e os padrões de masculinidade. Isso a gente consegue ver muito facilmente nos aplicativos de relacionamento gay, né, que ganharam muita força nos últimos anos. Então, entre os usuários desses aplicativos se divide claramente dois grupos. Um grupo de gays, de homens, né, que se dizem fora do meio, que se dizem sigilosos, discretos, que não curtem afeminados, né, uma frase muito comum. E, por outro lado, os gays afeminados, né, ou as gays afeminadas, as bichas afeminadas, né, as bichas POC, as bichas pão com ovo, sempre no feminino, sempre no diminutivo, com um certo caráter pejorativo.
né? E aí, pensando sobre isso, é importante a gente observar que há uma certa introjeção, né, de alguns aspectos da masculinidade por esses homossexuais, sobretudo desse primeiro grupo, né, que acabam entendendo, né, aprendendo que vão sofrer menos na sociedade caso apresentem características análogas às características consideradas normais, né? Ou seja, menino veste azul e menina veste rosa, independente do menino ser gay ou hétero, tem que vestir azul. Enfim, essas são só algumas das variáveis, tem várias outras que a gente discute na fundamentação, mas essas aqui são as mais importantes, né, variáveis dessa vivência da homossexualidade, que é também o que a gente investiga no questionário da pesquisa, que eu vou apresentar para vocês no método já já. No capítulo 3, então, finalmente, né, eu faço a interseção entre o capítulo 1 e o capítulo 2, e falo sobre os relacionamentos homossexuais, né? Então, como eu disse no início, é um recorte, é uma área não tão estudada assim, os estudos são escassos, mas há uma certa prevalência de casais homossexuais no Brasil. Esse dado aqui do IBGE, que não é tão recente, né, de 2011, apontou que havia cerca de 60 mil casais homossexuais no Brasil, né? Mas, apesar disso, ainda hoje, sobretudo a homossexualidade masculina, ainda sofre de muitos estigmas, né, de muitos estereótipos, que também estava falando na introdução, né? Estereótipos de promiscuidade, de liquidez das relações, desconexão emocional, né? O que faz com que tanto as pessoas hétero quanto os próprios LGBTs, por vezes, associem as relações homoafetivas com fugacidade, com rapidez. Né? E também há uma espécie de identificação, né, de introjeção também, de alguns aspectos desses estigmas, né? Esses estigmas acabam sendo identificados, né, pelos próprios homossexuais, que acabam reproduzindo esses estigmas, né, de uma maneira a ter os seus comportamentos, seus afetos, suas relações, de certa forma, condicionadas a certos padrões. Um outro ponto também é a questão da reprodução da heteronormatividade. Ao mesmo tempo, né, em que os relacionamentos LGBTs são classificados por um desencaixe à norma, neles há também uma certa performance dessa norma, né, como se a configuração de relacionamento heteronormativo fosse natural, fosse universal, né, sem pensar que essa configuração responde a alguns objetivos, responde a algumas demandas. Então, a professora Ana Paula Ziel, junto com a Miriam Grossi e o Luiz Melo, acho que é Luiz, falam sobre isso na introdução de um livro chamado Travestilidades, Identidades Gays, Lésbicas e Travestis, algo assim. Falam que um dos principais dilemas, né, internos ao movimento LGBT é o risco de reprodução da heteronormatividade. Então, há uma certa perspectiva integracionista, né, que exige direitos iguais aos homossexuais, né, os mesmos direitos que os heterossexuais, sem pensar em que contexto esses direitos estão inseridos, a que objetivos esses direitos respondem, né, sem fazer uma verdadeira reflexão a respeito dessa configuração de relacionamento desses direitos. Então, por exemplo, o casamento gay, né, é uma questão. Por que foi preciso casar, né, formalizar estatalmente, né, o casamento gay? Claro que o casamento gay é uma conquista política importantíssima, dado a sociedade em que a gente vive, mas por que é preciso casar para que a sua relação seja aceita, seja válida? Né? Assim, fazendo uma reflexão mesmo a fundo. Também não estou querendo dizer que isso é certo ou errado, né? Não é a minha intenção aqui, a intenção não é criar uma nova norma. Se você é gay, quer passar por todo o ritual religioso estatal de casamento, quer ter 2 filhos e quer morar eternamente na serra com seu esposo, ótimo, assim, seja feliz, né? Mas será que você quer isso porque é algo natural, é algo esperado? Ou será que houve uma certa introjeção de alguns aspectos aí do que é ter um relacionamento saudável, do que é ter um relacionamento válido, aceito? Né? Enfim, só algumas questões para reflexão mesmo. E também, além disso, até hoje, né, as relações homossexuais são caracterizadas por certo anonimato, né, por certa clandestinidade, né, são censurados a um espaço privado, né, sempre escondido, o que certamente também vai influenciar a forma como esses relacionamentos vão ter origem e como eles vão se manter, né, a manutenção dessas relações. Bom, e aí alguns estudos sobre relacionamentos homossexuais, como eu disse, é um campo bem escasso, mas mesmo assim existem alguns estudos. Por exemplo, o estudo da Clarice Mosman, de 2010, né, e colaboradores, que investigou a coesão e adaptabilidade entre casais hétero e homo, né, homossexuais, e os resultados indicaram que os casais homossexuais tiveram uma maior coesão e uma maior adaptabilidade em relação aos relacionamentos heterossexuais. E aí ela faz algumas hipóteses para isso.
Em relação aos casais héteros, né, ela diz que o processo do casamento, o processo de ter filhos, e, enfim, de ter essa família tradicional, dessa constituição da família tradicional, pode ser um fator que diminui essa coesão, ao mesmo tempo em que, nos relacionamentos gays, uma maior flexibilidade, né, dos papéis de gênero pode ser algo que aumenta essa coesão. Um outro estudo do Fábio Scorsolini Comin Nascimento, de 2019, né, investigou as concepções sobre relação estável entre participantes homossexuais, né, homens homossexuais, e os resultados mostraram que esses participantes indicaram como suporte para um relacionamento estável a fidelidade, o respeito e a confiança. Recentemente, também o professor Hernandes, com a Vera Lúcia Bailão, publicaram um artigo, né, que, enfim, apresentou evidências de validade e fidedignidade para o inventário de papel de gênero, né, da Sandra Ben, e lá, entre os resultados, os preditores, os melhores preditores de satisfação conjugal foram a intimidade e um compromisso, tanto em casais heterossexuais quanto em casais homossexuais. Então, assim, essas duas pesquisas, que são pesquisas bem recentes, né, elas mostram, de certa forma, elas vão de encontro, né, vão contra os estereótipos, os estigmas do senso comum, né, que dizem que as relações estáveis entre pessoas LGBTI são mais dificultadas. Em contraponto, um estudo da Terezinha Feres Carneiro, de 97, diz que a fidelidade foi uma qualidade mais valorizada por heterossexuais do que por homossexuais. Né? Não é um estudo tão recente quanto os dois anteriores, né, mas há um contraponto na literatura para essas questões também. E um último artigo aqui, né, como exemplo, é um artigo do Miskolci. Eu quis colocar o Miskolci aqui porque eu acho ele maravilhoso, tudo que ele escreve, e nesse artigo específico de 2013, ele explora um pouco os aplicativos de relacionamento, né, sobretudo aquele primeiro grupo, né, de sigilosos e fora do meio dos aplicativos, né, como essas pessoas usam esses aplicativos para criar relações em segredo, né? A grande maioria das pessoas que estão ali em segredo, né, e acabam utilizando o aplicativo como uma maneira de concretizar uma relação anônima, uma relação clandestina. Enfim, essa é a minha fundamentação teórica. Né? Baseado nisso, a gente preparou um método da nossa pesquisa. É um método de pesquisa quantitativo, qualitativo, correlacional. Na verdade, ele é bem mais quanti do que quali, mas ele tem alguns aspectos qualitativos também. Né? É composto por um questionário, que é dividido em 3 sessões, e 3 escalas. Nesse questionário, a gente investiga desde questões sociodemográficas até algumas questões mais específicas da vida dessa pessoa, né, desse participante. O objetivo dessas perguntas era justamente poder levantar informações a respeito dessas variáveis, né, que eu apresentei para vocês agora há pouco. Né? Então, desde idade, classe social, escolaridade, até algumas questões mais assim, específicas, como família, se a família dessa pessoa foi receptiva ou repressora, se ela viveu preconceito ao longo do desenvolvimento, né, se ela teve uma rede de apoio, se ela vem de um contexto urbano ou de um contexto rural, enfim, várias questões, né, que têm o objetivo de investigar a vivência da sua homossexualidade. A grande maioria dessas perguntas é fechada, né? São perguntas com respostas pré-determinadas. Mas, em algumas sessões, eu quis deixar algumas perguntas abertas, por isso que ainda tem um caráter qualitativo, né? Como uma maneira de investigar um pouco mais a fundo essa vivência, né, da homossexualidade. Então, são perguntas mais gerais, né, que não são obrigatórias, apesar de que quase todo mundo respondeu até então, que tem justamente esse objetivo, né, de abrir esse espaço para que essas pessoas possam falar abertamente sobre o tema da minha pesquisa. Né? Então, basicamente é isso, é um questionário e 3 escalas. Nessa pesquisa específica, os participantes são homens cisgêneros homossexuais, né, mas como eu disse, nós estamos coletando dados de todos os gêneros. Critério de inclusão é se declarar homossexual, mais 18 anos, e assinatura do termo. O critério de exclusão é se declarar bissexual ou de outra sexualidade, né? E me perguntaram por quê. E, assim, a pergunta é bem simples, a resposta é bem simples, né? Porque é uma pesquisa sobre homossexualidade. Mas não dá para abarcar tudo com uma única pesquisa. Para falar sobre bissexualidade, teria que fazer outras perguntas no questionário. Talvez eu ia ter que fazer uma outra fundamentação teórica, né? Porque é uma vivência diferente. Então, assim, não dá para abarcar tudo. Então, já que a gente já está abarcando todos os gêneros na pesquisa, né, ampla, a gente decidiu restringir a sexualidade, já que o tema da pesquisa é homossexualidade. Os instrumentos, né, o questionário que eu falei para vocês, dividido em 3 sessões, 2 escalas de amor, né, uma escala dos estilos de amor, do Lee, e uma escala reduzida, né, da teoria triangular do Sternberg,
ambas validadas pelo professor Alexandro de Andrade, também pelo professor Agnaldo Garcia e pelo professor Vicente Cassep Borges, e também uma escala de satisfação com a vida. Os procedimentos estão acontecendo tudo online, passando tudo online devido à pandemia, né? O que eu achei ótimo, porque a priori seriam entrevistas, mas a gente jamais ia conseguir a quantidade de participantes que a gente conseguiu até então fazendo entrevista manual, né? Então foi ótimo a gente ter transferido para o online, porque a gente tem uma amostra agora bem mais representativa. Bom, sobre análise de dados eu não posso dizer nada para vocês, porque os dados ainda não foram analisados, né? Mas a gente certamente vai usar o SPSS, fazer análise descritiva, alguma análise correlacional, não sei qual, talvez correlação de Pearson, fazer talvez análise fatorial também por conta das escalas, não sei, né? Não tem como dizer isso agora, mas futuramente eu posso falar isso para vocês, quando isso for definido, né, efetivamente. E para as questões qualitativas, né, para a minha dissertação especificamente, para categorizar os dados das perguntas abertas, eu vou usar a Bardan. Bom, finalizando já, né, essas são as artes que a gente utilizou para fazer a divulgação na internet. A gente divulgou em grupos no Facebook, no WhatsApp, né? Primeiro a gente fez uma chamada mais geral, depois de um tempo a gente fez uma chamada específica para mulheres, porque houve uma discrepância, ainda há uma discrepância muito grande entre homens e mulheres na pesquisa, então tem muito mais homem do que mulher. Então, a gente divulgou em grupos, em diversos grupos, né, em alguns grupos que são assim, grandes conglomerados de pessoas LGBTs no Facebook, não teve bastante engajamento, né, o que foi ótimo, que fez com que a gente tivesse um retorno bem legal dessas pessoas, né, para essa pesquisa. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas respostas, bem poucas, na verdade, né, alguns exemplos das respostas abertas, né, de cunho qualitativo, só para contextualizar um pouco, né, essa vivência desses participantes da pesquisa com o que eu falei até então da teoria. Eu separei, assim, grosseiramente em 3 categorias, só para poder separar mesmo, e trouxe alguns exemplos de cada uma delas. Então, na primeira categoria, seria uma categoria que os participantes falaram sobre uma certa estabilidade, né? Então, indo contra os estereótipos, indo contra o senso comum, alguns participantes disseram que cada vez mais os homossexuais buscam relacionamentos estáveis, né? Que conhece muitas pessoas, muitos casais que se relacionam há mais de 10 anos, que essas pessoas constroem a vida e a família pautados em amor, em parceria, em fidelidade, em cumplicidade. Um outro participante fez uma distinção entre pessoas jovens e pessoas mais velhas, né? Ele disse que as pessoas jovens não estão tão preocupadas assim com relacionamento fixo, né? Estão mais preocupadas com outras pautas, enquanto as pessoas mais velhas já estão mais preparadas, né? Mais dispostos a se relacionar afetivamente, né? Então ele faz essa distinção com base na idade, talvez, né? Na geração. Uma outra categoria, em oposição a essa primeira categoria da estabilidade, seria uma categoria em que os participantes falaram justamente desses estigmas, né, desses estereótipos, e também da heteronormatividade, né? Então, alguns participantes disseram que ainda é uma construção muito centrada em relacionamentos heteronormativos, né, que muitos homossexuais têm dificuldade para se relacionar por inúmeros motivos, né, desde traumas de violências sofridas até mesmo os paradigmas heterossexuais, né? Um outro participante disse algo parecido, né, que muitos sexuais tentam emular relacionamentos e práticas heteronormativas e por isso se frustram, né? Um outro também disse uma coisa bem parecida, que o padrão heteromonogâmico acaba reforçando essa binaridade, né? Um outro participante disse que atualmente está cada vez mais difícil ver um relacionamento homossexual que dure, né? O pessoal está mais para o sexo casual, está mais para a procura de aplicativo. E esse último participante aqui fez um comentário bem interessante, né? Que ele fala que sim, as relações homossexuais são um pouco rasas, um pouco descartáveis, mas não são apenas as relações homossexuais, sim os relacionamentos em geral, né? Que são assim, o que, assim, de certa forma, vai lá ao encontro do Costa, né? Que diz sobre a era das sensações, né? Em que os relacionamentos estão mesmo mais desconectados, um pouco mais descartáveis, dependendo da perspectiva. Bom, essa aqui é um comentário que não vai entrar na minha pesquisa, né, porque é um comentário de uma mulher lésbica, mas eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe, né? Ela diz aqui que ela se encaixa justamente no rótulo de sapatão emocionada, né, que é o que eu falei um pouquinho na introdução, e ela associa isso justamente à vivência do preconceito e da discriminação. Então, ela diz que, pelo fato do externo ser um lugar violento, né, ser um lugar hostil, ela faz com que dentro de casa se transforme num lugar maravilhoso, né, como uma espécie de compensação.
o que me fez pensar, de certa forma, que, assim, historicamente, as mulheres são associadas ao lar, né, à casa, né, a estar em casa e ao lar. E aí, nessa situação específica, né, dessas mulheres lésbicas, elas acabam novamente voltando ao lar, né, voltando para dentro de casa, né, enquanto talvez os homens procurem na rua, não sei, né? Estou só aqui fazendo uma digressão. Achei esse comentário maravilhoso, certamente vai entrar em alguma outra pesquisa nossa, mas não vai entrar na minha pesquisa para dissertação, infelizmente. E, por último, quais são as possíveis consequências, né, da vivência de preconceito, de discriminação na vida dessa pessoa homossexual, e, sobretudo, nos relacionamentos. E aí esse participante aqui diz que mais grave é a relação interpessoal, que fica fragilizada com o preconceito e a discriminação, né? Ele mesmo diz que, em muitos casos, mentiu sobre o relacionamento para conseguir um emprego, né? Também já mentiu sobre a sexualidade para não ter que lidar com piadas mal intencionadas, né? E ele diz que os impactos psicológicos são severos demais, né? De acordo com ele. Em um último comentário, né, em que o participante disse que as pessoas se relacionam com medo, né, medo de sair à rua, de ir a um restaurante, de frequentar ambientes de família, e isso faz com que o relacionamento se desenvolva de uma maneira diferente de um relacionamento heterossexual. Né? Aí eu fiquei pensando, será que é diferente mesmo? Né? Não sei. É claro que, assim, a vivência, né, como a gente viu até então, a vivência vai ser diferente, né? A forma como esse relacionamento, como esses corpos vão ser acessados, né, vai ser diferente, mas uma vez que a relação se estabeleceu, será que é tão diferente assim mesmo? Né? Ou será que não? Não sei, né? Isso eu estou tentando investigar. Bom, é isso aqui, as referências bibliográficas. Muito obrigado. Acho que não sei se eu falei demais, preciso beber uma água. Acho que eu me empolguei porque é uma das primeiras vezes que eu apresento a pesquisa, né? Mas espero que tenha sido legal e bom para vocês. E estou aberto a perguntas e, enfim, se eu puder responder, né, se eu souber responder, vai ser um prazer.